Olá pessoal, mais um Atualidades do Campo está começando na programação. Uma planta daninha está tomando conta das áreas de cultivo, local em que ela não deveria estar. O capim-rabo de burro, além de ser uma planta daninha, é hospedeira para insetos praga. Eles juntos podem não trazer muito impacto agora para os produtores, mas é preciso ficar atento para o aumento da população desses insetos para as futuras plantações. Está vendo essas plantas na beira da estrada? Elas são conhecidas como capim-rabo de burro. É muito usado para artesanato e também ornamentos de decoração. Mas nos últimos tempos, essa planta, que deveria ficar apenas nas bordas das lavouras, já está invadindo a área. Além de ser uma planta daninha, ela é hospedeira de insetos praga para diferentes espécies de percevejos. O professor de entomologia da Unicruz descreve a situação e o que isso pode ocasionar aos produtores. É uma planta que é característica de bordas de área de cultivo, contudo, nas últimas safras ela vem se instalando em algumas lavouras e isso trazendo para nós algo a mais. E esse algo a mais são os insetos praga que ficam dentro dessas plantas, que comumente eles ficam no entorno da área de cultivo, mas agora, ao invés de migrar para o entorno, eles estão permanecendo dentro da lavoura nessas plantas. São plantas que têm a característica de difícil controle. Isso, os herbologistas trabalham muito nesse sentido, na dificuldade que é o manejo desse tipo de planta. E isso culmina com o não controle delas e a permanência delas como voluntária naquele período de entre-safra, ou seja, agora. E aí a gente passa a ver nessas plantas a população de percevejo que, ao invés de estar lá no entorno, permanece dentro da lavoura, e isso facilita muito a infestação nas próximas safras, ou seja, na safra subsequente, aumenta a densidade populacional e, consequentemente, dificulta o manejo. Nessa condição em que as plantas estão dentro da área de cultivo, os insetos, em vez de procurar alimento em torno da lavoura, vão se alimentar da área de cultivo. E isso vai aumentar drasticamente a população de insetos e, dependendo de qual for a espécie, impactar na produção. O ideal, pensando naquele efeito indireto de população de insetos, é não ter essa planta. É não ter essa planta na área de cultivo, porque isso culmina com aumento da infestação, e isso um aumento de infestação menos tardia, ou seja, no mais cedo, mais precoce na lavoura, e consequentemente os danos eles passam a ser maior. Uma coisa importante, basicamente são 3 espécies que ocorrem aqui. Uma é o asa preta, outra é o barriga verde e o marrom. O barriga verde ele já vai ter um impacto econômico elevadíssimo já em milho e trigo. Já o marrom ele vai ter no soja. Mas são espécies de extrema importância que a gente está tendo nessas plantas. E isso tem que ser feita alguma estratégia de manejo, porque tê-las já é um reflexo de população de inseto que, consequentemente, esse ano vai ser bem maior. No início do ano, durante a 20ª Expo Direto, a Unicruz firmou uma parceria com o SINDAG. E nessa parceria, um dos propósitos era incentivar as pesquisas na área de aplicação e aproximar a universidade das demandas do mercado. Nos dias 30 de julho a 1º de agosto, acontece em Sertãozinho, em São Paulo, o Congresso da Aviação Agrícola do Brasil. O professor da Unicruz, Maurício Pazini, que apareceu na reportagem anterior, foi nomeado coordenador do Fórum de Pesquisa Científica, uma das novidades desta edição do Congresso. O encontro deve reunir pesquisadores, especialistas e estudantes de diversas universidades de todo o Brasil. Mais informações sobre o evento e as inscrições podem ser feitas no site que aparece na tela. Veja como está a cotação das sacas das principais culturas cultivadas no Rio Grande do Sul. A soja está cotada a R$ 72,70, o milho R$ 30 e o trigo R$ 40. O dólar na data estava cotado a R$ 3,82.
Recentemente, a Fiscalização Estadual Agropecuária confirmou a existência de um caso de raiva aqui em Cruz Alta. O caso foi identificado num cavalo, que após o laudo do Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor, efetuou a eutanásia do bicho. A raiva é transmitida pela saliva do animal infectado através da pele ou mucosas. Isso pode se dar através da mordida, arranhões ou ainda por lambidas. E não só apenas o cavalo pode pegar. Qualquer animal doméstico ou até o ser humano pode contrair a raiva. Por isso, para se prevenir, é necessário ter a vacinação do animal em dia. Para encerrar o programa de hoje, a gente trouxe um grande destaque que a cidade de Cruz Alta recebeu recentemente através de um produtor rural que ganhou o desafio de produção em área irrigada no Fórum Nacional de Máxima Produtividade. Ele recebeu o prêmio de grande campeão nacional de produtividade de soja. Desafio este que teve a participação de mais de 4.000 produtores de soja de todo o Brasil. Recentemente aconteceu na cidade de Londrina o 11º Fórum Nacional de Máxima Produtividade, evento este promovido pelo SESB, Comitê Estratégico Soja Brasil, que discutiu manejos para os produtores brasileiros produzirem mais soja. Dentro da programação do evento, foram conhecidos os grandes campeões de produtividade nacional. O cruzaltense Maurício de Bortoli recebeu a premiação máxima do evento, sendo consagrado o campeão nacional de soja irrigada e também como o produtor com a maior média nacional das lavouras competidoras, 123,88 sacas por hectare. O desafio SESB de máxima produtividade de soja contou com a participação de 4.140 produtores de todo o Brasil. Mas este prêmio não chegou assim do nada. Ele exigiu do agricultor muita dedicação e planejamento em suas áreas de produção. Foi um trabalho bastante longo e muito bem pensado, né? A gente tem um departamento técnico aqui na empresa focado em resultado, então a gente tem muito estudo de caso, de mapeamento por zonas de produtividade, ou seja, usa muita ferramenta de agricultura de precisão. Então fomos entendendo melhor nosso solo, as demandas pontuais e fazendo essas correções ao longo dos anos, né? Desde calagem, gessagem, a aplicação de fósforo e potássio taxa variável, a implantação de culturas de cobertura, as rotações de culturas. Então assim, ó, se eu te disser quanto tempo eu tenho que voltar para trás para construir um solo campeão, eu tenho que te dizer assim, que no mínimo 6, 7 até 8 anos a gente tem que planejar essa ação para chegar num potencial hoje elevado. O número alcançado no desafio por Maurício, de 123,88 sacas, é o dobro da média nacional, que é de 53,4 sacas por hectare. Mas, segundo ele, não é um número impossível de alcançar, já que suas práticas podem ser replicadas por outros produtores de soja. O importante é que o case sirva de inspiração para que mais produtores possam produzir mais. A coisa mais importante que eu acho, além de ser reconhecido como profissional, é poder deixar esse case de sucesso disponível para outros agrônomos, outros produtores ir lá e olhar o que o Maurício fez naquela propriedade para conseguir uma alta produtividade e cada um transportar para a sua realidade, para o seu solo, para o seu ambiente, um pouquinho desse estudo e aumentar, sim, a média de produção de soja no país, que é um cereal muito importante para a cadeia produtiva e para a economia de cada estado. Através deste prêmio conquistado pela empresa Sementes Aurora, o município de Cruz Alta se coloca em destaque na produção de soja nacional, que hoje conta com mais de 36 milhões de hectares no território brasileiro. A área experimental de 30 hectares que Maurício tem em uma das suas propriedades já virou referência de visitas para grupos de estudantes de diferentes localidades do estado e fora dele, mostrando que a receita que ele utiliza aqui pode servir para os futuros profissionais. A receita é ser caprichoso, é pensar no solo, é pensar no sistema produtivo, é ser realmente efetivo e deixar um legado de estrutura para esse sistema que realmente a planta consiga estar em cima desse solo e ela represente em produtividade todo esse potencial. Parabéns mais uma vez ao produtor Maurício de Bortoli por essa grande conquista. Essa edição do Atualidades do Campo encerra por aqui. Continue acompanhando nossas reportagens pelas redes sociais do canal. A gente se vê!